Agora, com as bases carregadas para o Power BI, a gente pode acessar o terceiro ambiente, que é o ambiente de modelo, terceiro ícone no menu à esquerda, que é o ambiente onde nós fazemos o relacionamento propriamente dito entre as tabelas. Aqui nós temos que cada consulta do nosso modelo é representado por um quadro que lista as colunas presentes em cada uma dessas tabelas. Mas antes da gente fazer o relacionamento, vamos visualizar melhor esse ambiente. Nós podemos ocultar o painel de propriedades e também o painel de campos para ganhar mais espaço na tela. E também nós podemos reposicionar essas tabelas e controlar o zoom para enquadrar melhor essas nossas consultas. Aqui no canto inferior direito, nós temos a opção de ajustar o zoom na página com esse retângulo. Vou clicar nele. E, nesse caso, como nós temos relacionamento entre as tabelas fato, eu vou colocar a nossa tabela fato de vendas de um lado, a tabela de custos do outro e as dimensões entre elas, para ficar parecido com o modelo que a gente tinha visto no nosso slide. A interface entre as tabelas fato é feita pelas tabelas de dimensão. Voltando aqui no Power BI, para fazer o relacionamento entre as tabelas, a gente já viu anteriormente que isso é feito pelos dados que elas têm em comum, ou seja, pelas colunas com os identificadores. Por exemplo, para a gente poder relacionar a nossa tabela de vendas com a tabela de filiais, as colunas que possuem dados em comum são as colunas filial, na F Vendas, e ID da propriedade, na D Filiais. E para fazer o relacionamento, a gente clica em uma dessas colunas, melhor dizendo, por exemplo, filial, clica e arrasta exatamente para cima da coluna correspondente. ID propriedade. Tem que ser exatamente para cima. A ordem que você arrasta essas colunas não importa. E observem que uma linha ligando as duas tabelas vai surgir no seu modelo. E apareceram também esses símbolos 1 e o asterisco. E é o que a gente chama de cardinalidade do relacionamento. É a cardinalidade um para muitos ou um para ambos. E outra característica do Star Schema é justamente essa cardinalidade. O lado 1 é sempre o lado da tabela dimensão, pois os itens que aparecem na dimensão, no caso, os IDs de propriedade, são únicos, eles não se repetem. Já na tabela fato, esses mesmos itens podem aparecer muitas vezes. A mesma ideia a gente vai fazer com a tabela de custos. A coluna ID propriedade se relaciona com a coluna filial da tabela de custos. Mais uma vez, o relacionamento do tipo 1 para muitos vai surgir. Agora, para complementar o nosso modelo, as tabelas fato também se relacionam por meio da data. Vou pegar a data da D calendário e arrastar para cima da data na F vendas e a data na D calendário e arrastar para a data na F custos. Agora, vamos para o ambiente de relatório para começar a construir o nosso cubo de dados, que, lembrando, a gente precisa das receitas, dos custos e dos lucros como as nossas medidas. E a gente vai avaliar esses valores por estado, por mês e por propriedade. Agora, de volta no ambiente de relatório, vamos criar as nossas medidas. Quando a gente tinha uma única base de dados, a gente construía as medidas dentro dessa própria tabela. Mas, agora que nós temos mais de uma consulta no nosso modelo, como uma dica de boa prática, nós vamos criar uma tabela só para armazenar as nossas medidas. Fica mais organizado e mais fácil de encontrar esses cálculos quando necessário. Mas, num primeiro momento, isso é só mesmo uma dica de boa prática. As suas medidas elas podem estar armazenadas em qualquer. Então, para criar essa tabela para armazenar as nossas medidas, nós vamos em Página Inicial e clicar no botão Inserir dados.
Esse recurso serve para que você crie uma tabela manualmente dentro do Power BI. Ela permite que você digite os valores como se você estivesse em uma planilha. Mas aqui a gente vai usar ela para outra finalidade. Então, nós vamos simplesmente renomear essa tabela na parte inferior da janela. Eu vou chamar essa tabela de medidas. E, como não é uma tabela que precisa de tratamento no Power Query, eu posso clicar no botão Carregar diretamente. Eu só preciso da estrutura da tabela. Depois de um tempo, a tabela medidas vai aparecer no nosso painel de campos. Para que as medidas já sejam criadas aqui dentro, eu vou clicar com o botão direito nessa tabela e vou clicar em Nova Medida. Vou aumentar o zoom da barra de fórmulas, segurando o Enter e rodando com a rodinha do mouse. E a primeira medida vai ser o cálculo das nossas receitas. Quando a gente tinha aquele primeiro cenário de uma tabela só e as nossas medidas ficavam junto com as colunas de dados, a gente usava aquela dica de boa prática de colocar um pontinho antes do nome da medida. Mas agora, como a gente criou uma tabela só para esses cálculos, esse recurso do ponto não é mais necessário. Nós podemos escrever o nome da nossa medida diretamente. Então, a nossa primeira medida vai se chamar receitas. E ela vai ser a soma da coluna valor, mas é a coluna valor da tabela F vendas. Fiquem atentos que também existe uma coluna valor na tabela F custos. Fecho o parênteses e tecla Enter. Agora que nós temos pelo menos uma medida dentro dessa tabela auxiliar, nós podemos excluir essa coluna 1. Nós só queremos cálculos dentro dessa tabela. Botão direito na coluna 1 e vou excluir do modelo. Vou confirmar a exclusão. E observem que, dependendo da versão do Power BI que você estiver trabalhando, como essa tabela só tem cálculos, ela já vai ser levada para o começo da lista de campos e o ícone mudou. Agora, o ícone está representando várias calculadoras enfileiradas, indicando que só existem cálculos ali dentro. Até pelo fato da própria tabela de medidas ser classificada primeiro, a gente não precisa mais daquele recurso do ponto para classificar as nossas medidas. Agora, a mesma ideia a gente vai usar para os custos. Vou clicar com o botão direito na tabela Medidas, Nova Medida, e ela vai se chamar Custos. Os custos serão a soma também de uma coluna valor, só que da tabela F custos. Vou fechar os parênteses, tecla Enter para confirmar. E, como última medida que a gente precisa, vamos clicar com o botão direito e vamos criar uma nova medida, que vai se chamar lucros. O cálculo do lucro em porcentagem pode ser feito subtraindo o cálculo dos lucros pode ser feito com a seguinte fórmula: 1 menos, ou seja, o 1 vai representar o 100%, menos os custos dividido pelas receitas. Lembra que, para referenciar medidas que a gente já criou anteriormente, a gente abre o colchete e escolhe a medida. Se a gente pensar nessa divisão, nós temos aqui uma margem de custo. Então, se a gente tira essa margem de custo do 100%, o complemento é a margem de lucro. Vou teclar Enter para confirmar a criação da medida. E nós podemos aproveitar e formatar essas medidas. Receitas e custos são medidas em real, em dinheiro, e o lucro é em porcentagem. Vou selecionar a medida custos
e na guia Ferramentas de Medida, vou clicar na setinha do cifrão e procurar pela moeda Português Brasil. Português Brasil. Mesma ideia com as receitas, então vou aproveitar que é uma formatação parecida. Vou na setinha do cifrão e agora o Português Brasil já está no usado recentemente, porque a gente acabou de formatar a medida custos. Já os nossos lucros é um valor em porcentagem. Então, na guia Ferramentas de Medida, a gente vai clicar no símbolo de porcentagem. Agora, com as nossas 3 medidas criadas, nós podemos começar a exibir esses resultados nos visuais. Primeiramente, vamos saber quais foram as nossas receitas totais e os nossos custos totais. E, para isso, nós vamos criar 2 cartões. Vou criar o primeiro cartão para exibir as nossas receitas. Posso copiar o visual, Ctrl+C, para copiar, Ctrl+V para colar. E agora nós vamos trocar a medida para custos. Ou seja, nós temos 731 milhões em receitas e 516 milhões em custos. Já está indicando para a gente que vai ter um lucro e não um prejuízo. Agora, nós queremos avaliar esses valores por mês, por estado e por propriedade. Vamos começar criando um gráfico para exibir o lucro por propriedade. Para isso, nós podemos criar um gráfico de barras clusterizado, que nós já utilizamos em projetos passados. Vai ser mais ou menos dessa maneira. E o lucro, ele é uma medida que utiliza medidas de tabelas fato diferentes, concordam? Tem a parte referente aos custos, que é da tabela F custos, e a parte referente às receitas, que vem da tabela F vendas. Um outro detalhe que a gente precisa saber a respeito desse modelo de dados Star Schema, quando a gente tem um projeto que utiliza várias tabelas, é que as tabelas dimensão, os campos da tabela dimensão, são utilizados para filtrar as tabelas fato. Percebam que se a gente olhar para o nosso modelo mais uma vez, um outro detalhe que a gente percebe no relacionamento é que existe uma seta apontando da tabela dimensão em direção à tabela fato. Essa seta está definindo o sentido de propagação dos filtros no seu modelo. Isso está indicando que os campos da tabela dimensão filtram as tabelas fato. Portanto, se a gente quiser saber o lucro por propriedade, nós precisamos que esse campo de propriedade venha da tabela filial. Até porque, nas tabelas vendas e custos, nós só temos o código das filiais, a gente não tem o nome dessas propriedades. Percebe? Então, no nosso relatório, nós vamos na tabela de filiais e pegar o campo propriedade e arrastar para o eixo Y, e a medida lucros e arrastar para o eixo X. Agora sim, a gente consegue ter um ranking das propriedades com a maior porcentagem de lucro. Agora, eu quero saber qual é a receita por estado. Para isso, nós vamos criar um mapa, lembrando sempre de clicar numa área vazia do relatório para tirar a seleção dos visuais. Vamos criar um mapa. A princípio, eu vou colocar ele logo aqui abaixo do gráfico de barras. E a mesma ideia vai ser utilizado para filtrar a nossa medida de receitas por estado. E um detalhe antes da gente
criar o nosso visual propriamente dito, é que o campo estado precisa estar categorizado. Lembra, para que o mapa consiga reconhecer corretamente, nós precisamos categorizar. E os nossos estados estão naquela estrutura de local, ou seja, está trazendo o nome do estado e o nome do país. Nós podemos selecionar o nome do campo, estado, acessar a guia Ferramentas de Coluna e categorizar como local. Voltando no nosso relatório, inclusive, só uma dica, essa configuração, essa categorização poderia ser feita no ambiente de relatório também. Basta selecionar o nome da coluna e categorizar na guia Ferramentas de Coluna. Vou colocar o estado em localização e, mais para baixo, em tamanho da bolha, vamos colocar as receitas. Depois a gente pode aumentar o tamanho das bolhas para conseguir enxergar melhor. Agora, nós precisamos avaliar os custos e as receitas ao longo dos meses. Vamos criar para isso um novo visual, que vai ser um gráfico de colunas clusterizado. Vamos usar o espaço que sobrou. Vai ficar mais ou menos assim. E no eixo X, nós precisamos dos dados dos meses, que vêm da dimensão de calendário. É a mesma ideia. A tabela de calendário consegue filtrar as datas, tanto da tabela de vendas quanto da tabela de custos. E, com isso, as medidas também são filtradas ao mesmo tempo nesse visual. Nós vamos pegar o nome do mês e colocar em eixo X e receitas em eixo Y, junto com custos também em eixo Y. Esse é outro detalhe que a gente ainda não havia visto anteriormente, mas nós podemos ter várias medidas em um mesmo gráfico. Aqui no eixo X temos receitas e custos. Porém, se a gente observar o eixo X desse nosso gráfico de colunas, ele não está com uma classificação cronológica. Ele está trazendo dezembro, junho, agosto, março. É porque, na verdade, se a gente olhar mais de perto, as receitas estão classificadas em ordem decrescente, da maior receita até a menor receita. Mas dá para a gente mudar a ordem de classificação desse gráfico. Basta a gente clicar nesses 3 pontinhos que tem no canto superior direito do gráfico. Depois, acessar a opção Classificar eixo e primeiro trocar para nome do mês. Vamos mais uma vez nos 3 pontinhos, classificar eixo e precisamos classificar em ordem crescente, para ir do menor mês, do primeiro mês até o último mês. Só que isso ainda não resolveu o problema. Ele está classificando pelo nome do mês em ordem crescente, só que o campo mês é um campo de texto. Concordam? Se eu seleciono a coluna nome do mês, a gente vai observar que ela é do tipo texto. E texto no Power BI, por padrão, é classificado em ordem alfabética. Por isso que está como letra A, D, F, J e assim por diante. Vamos dar uma olhada no ambiente de dados na nossa tabela de calendário. Você concorda que a coluna nome do mês, a princípio, é classificada na ordem alfabética, como a gente observou. Porém, se ela fosse classificada pela ordem do número do mês, que é uma coluna presente nessa tabela, faria mais sentido? Porque janeiro seria o mês 1, viria primeiro, fevereiro o mês 2, março o mês 3 e assim por diante. Aqui no Power BI é possível você classificar uma coluna de acordo com a ordem de uma outra coluna da mesma tabela. E é o que eu quero fazer.
Vou selecionar a coluna nome do mês, vou na guia ferramentas de coluna e na opção classificar por coluna, ao invés de classificar a coluna por ela mesma, eu vou classificar pela coluna número do mês. Voltando no nosso relatório, a gente percebe que agora os meses estão classificados na ordem correta. Para finalizar, então, esse relatório, nós podemos fazer algumas configurações. No mapa, eu vou na área de formatação, depois de selecionar o visual. Vou na configuração bolhas e no tamanho dela, eu vou colocar como um tamanho 10. Já dá um destaque um pouco maior. Posso diminuir um pouco o valor do balão desses cartões. Colocar um tamanho 35, que aí não é tão exagerado. E na guia geral, em efeitos, eu vou colocar um sombreamento. Vou usar o pincel de formatação no outro cartão e aproveitar para aplicar esse sombreamento em cada visual. Vou ajustar o alinhamento. E aí está o nosso relatório finalizado. Então, percebam que, com relativa facilidade, depois de entender o conceito do modelo de dados, o que é uma tabela fato, o que é uma tabela dimensão, depois de realizar os relacionamentos adequados, nós conseguimos criar o nosso relatório sem nenhum problema, independente de onde estão esses nossos dados. E com isso, a gente finaliza o nosso último projeto do treinamento.